Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à minha casa, à minha cozinha, onde eu vou cozinhar com vocês. Mentira, porque não estou comendo nada, porque estamos em jejum, 80 horas basicamente de jejum. Só que eu estou praticando um jejum metabólico e muita gente tem dúvida sobre o jejum metabólico. A gente já sabe, como o próprio nome diz, jejum é jejuar, é se abster de comida. Mas existe uma grande diferença entre o jejum calórico e o jejum metabólico. Quando a gente fala do jejum calórico, a gente está falando de tirar 100% de caloria. Então é basicamente água, chá e café, não adoçado e pronto. Quando a gente fala do jejum metabólico, é o jejum que eu gosto, que eu pratico, que é o jejum que eu acho que é mais eficiente para todas as pessoas. Por quê? Porque o jejum metabólico é um jejum onde a gente pode ingerir gorduras. Essa é a grande diferença. Afinal, por que a gente jejua? Por que a gente tenta esse estímulo mais do jejum? Primeiro, porque hoje estamos muito adoecidos pelo excesso de carboidrato, né? Então, a maior parte das nossas doenças tem relação com excesso de insulina, excesso de carboidrato, comer o tempo todo, aquela coisa toda. Quando a gente faz o jejum metabólico, seu corpo vai entrar, né, em todo o jejum, ele entra em cetose. O que é a cetose? Cetose é um momento onde o seu corpo está usando gordura como fonte de energia. Então, ok colocar um pouco mais de gordura, né? A gente pode ofertar algumas coisas de gordura para ele manter o metabolismo das gorduras e não quebrar esse jejum metabólico. Então você pode colocar calorias. Quando que a gente faz o jejum metabólico? Quando você quer fazer um jejum mais longo, né? Se você vai fazer um jejum curto, 12, 14, 16, às vezes até 24, talvez você nem precise colocar nada. Você pode fazer um jejum calórico mesmo, tira tudo e funciona bem. Quando a gente começa a passar de 24, o jejum ele vai ficando um pouco mais difícil, mais desafiador e a gente pode sim usar o jejum metabólico como uma estratégia. Eu particularmente adoro e sempre pratiquei, sempre orientei o jejum metabólico. Mas o que a gente pode ingerir dentro de um jejum metabólico? O que eu posso comer que não quebra o jejum? Você precisa entender uma coisa, são bebidas sem caloria, né? Então água, chá e café, e a gente pode colocar algumas gorduras. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu estou bem preparado aqui, né? Sendo que quando você está em cetose, qual que é o objetivo nosso em cetose? É fazer o nosso corpo com todos os benefícios da gordura. Então a cetose traz saúde mental, ajuda na multiplicação neuronal, né? Na sinapse, né? O jejum metabólico, a cetose, ela melhora a sua resistência à insulina, então ela é bom para paciente diabético, paciente com resistência à resistência à insulina. Ele consome os triglicéridos, melhora o colesterol, aumenta a longevidade, traz a saúde mitocondrial. Então existem diversos benefícios de um jejum metabólico. Você pode fazer ele longo, pode fazer de 24, 48, 72, quantas horas você quiser, pode fazer jejum curto também. Entenda uma coisa, gente, jejum não tem regra, jejum é super democrático, jejum encaixa na sua rotina, o jejum resolve a sua vida. E você adapta o jejum. Então, o que eu consumi nessas 80 horas de jejum? Basicamente, eu demorei 30 horas para entrar em cetose nesse período. Então, as primeiras 24 horas, fazendo o testezinho, eu ainda estava funcionando pelos meus estoques de carboidrato. Passou das 30 horas, mais ou menos, aí sim meu corpo começou a funcionar através das gorduras. E isso a gente vê pela dosagem das cetonas, né? Dos corpos cetônicos, que é ele que toma conta do seu corpo. Então, neste momento, eu estou em cetose franca, que é a mesma cetose da dieta cetogênica, é o mesmo objetivo, onde a gente aumenta muito o consumo de gordura. Primeira regra, primeira coisa do jejum, muita água. Tem que ter água. Se você está fazendo jejum com a intenção de detoxificar, de limpar e às vezes mesmo até de te manter bem, você precisa de água. Jejum sem água é igual a dor de cabeça. Bruno, comecei a fazer jejum e estou tendo muita dor de cabeça, estou muito cansado, estou muito sem energia. Na grande maioria das vezes é falta de água. E você precisa entender também que a comida, ela tem sal. Quando você tira a comida da sua vida, é normal que o seu corpo perca um pouquinho, fica mais cansado, dor de cabeça. Então a gente sempre coloca sal. Isso aqui, gente, é sal integral, tá? Sal rosa, triturado, liquidificador. E como que a gente faz isso? Você vai pegar uma pitadinha, uma colherzinha, né? Colher de café pequenininha e vai colocar em muita água. Então, basicamente, 1 litro de água, colherzinha de sal.
e vá tomando isso principalmente pela manhã, quando você acorda, durante o exercício físico e durante aquele momento que você vai sentindo estar mais cansado no jejum. Isso geralmente acontece aí no meio da tarde, a gente começa a ficar um pouquinho cansado, mas a água com sal é essencial. Uma outra dica que eu gosto muito, que eu pratico muito, é a aguinha com gás, né? Não faltou água com gás aqui em casa, e a água com gás ela traz um pouquinho de saciedade, de energia. Eu posso, tá, gente? Estou em jejum. Mas a água com gás, o que é o legal do gás? Quando você ingere, esse gás distende um pouquinho o seu estômago, trazendo um pouquinho de saciedade. Então ajuda. Além da água com gás, a maioria das vezes tem um pouquinho mais de sódio. Então ajuda também a trazer um pouquinho mais de energia. Quem gosta de água com gás sabe que ela traz um pouco de saciedade, de energia, de distensão gástrica. Então ajuda bastante aí no seu jejum. Então água com gás e água com sal. A água com sal, lembrar sempre nessa proporção, você não precisa ingerir toda a água do jejum. O ideal é que metade dessa água seja com sal, metade dessa água seja sem sal. Segunda estratégia que a gente gosta muito é o cafezinho. O cafezinho todo mundo já sabe, até fazer um cafezinho pra gente. O cafezinho, qual que é a grande questão do café? A cafeína, tá moendo ali o cafezinho gostoso. A cafeína, ela age no seu cérebro impedindo o reconhecimento do cansaço. Então é muito comum a gente ficar meio cansado durante o jejum, baixando energia, ficando meio para baixo. Quando a gente toma um cafezinho, a gente melhora essa resposta. É como se você não percebesse o quanto você está cansado. Então o café é um grande aliado no jejum. Muita gente questiona, mas eu não gosto de café. Você não precisa tomar o café, mas o café é uma estratégia legal aí dentro do jejum. O bom cafezinho. E o café, uma coisa que ajuda bastante é colocar o TCM. TCM, quem que é o TCM? É o óleo de coco. Então, a gente tem dentro do óleo de coco cadeias longas de carbono, que a gente fala aí C12, C14, C16. O óleo de coco ele tem cadeias mais complexas de carbono. O TCM, basicamente, ele vai estar ali em C10, C12, C8, é várias frações, mas o que significa isso? Significa que quando você está em jejum, principalmente em cetose, você coloca um pouquinho de TCM no seu café e essa gordura, ela é rapidamente absorvida, principalmente pelo seu cérebro. Viu? Brincadeira. Não tão rápido, mas ele traz uma energia mental, principalmente, ajuda na energia física também. Muita gente tem o hábito de tomar TCM para ir treinar. Se você não tiver em cetose, talvez não seja a melhor estratégia, mas quando você está em cetose, pensa comigo, meu corpo agora está cheio de corpos cetônicos, está cheio de gordura, meu corpo está usando, respirando e metabolizando gordura. Eu pego aqui o café, que é uma bebida sem caloria, né, não está adoçado, coloco uma gordurinha, e a gente faz com que esse café tenha mais energia. Então você pode usar o óleo de coco, você pode usar o TCM, você pode usar a manteiga ghee, você pode usar o creme de leite fresco, que é apenas gordura, tem que olhar o rótulo, tudo que for apenas, exclusivamente gordura, dá para entrar. Então, óleo de coco, TCM e tem o mais fracionado, né, que chama Brain Octane, que ele só tem o carbono 8, só o C8, ele é bem rápido mesmo, bastante energia aí para o seu cérebro, ajuda bastante na energia mental. E a gente também pode utilizar os chás, né? Chá é muito interessante. Chazinho de camomila, eu fiz aqui, um chazinho verde. Chá verde ajuda com a teanina durante o dia, né, na resposta aí do estresse. Camomila à noite ajuda bastante para acalmar e a gente percebe que no jejum, às vezes, a gente vai ficar mais agitadinho, mais acelerado. E qualquer outro chá que você quiser usar para o seu intestino, para melhorar o que for. E como último, o grande divisor aí de energia, de disposição, vou te falar porque é o que fez diferença no meu jejum, é o caldinho de osso. A gente tem no perfil aí, no canal, a gente tem a receita aí bonitinha que eu mostrei para vocês do caldo de osso. O que é o caldo de osso? O caldo de osso a gente vai ferver, basicamente os ossos, pode ser de boi, peixe, frango, o que você quiser. A gente vai ferver, colocar aquilo na pressão lá bastante tempo, 3 horinhas aí de pressão geralmente, e aquilo vai soltar toda a gordura do osso, né, o tutano. Eu usei canela de boi, soltou toda essa gordura, depois a gente coa e fica basicamente um caldinho aqui, ó. Isso aqui, ele é rico em nutrientes. Ó, esse aqui é o meu caldinho. Fica bem caldinho mesmo.
bem líquido, a gente coa, porque não pode ter carne, né? Lembrar que carne é proteína e vai quebrar o seu jejum. Isso aqui só tem água, os minerais, as vitaminas, os aminoácidos e a gordura aí. Isso é bom. Tempera para deixar um pouquinho mais agradável, gostoso. E isso aqui, gente, traz uma energia fantástica para o seu jejum. Então você pode conseguir fazer jejum de 24, 48, 60 horas com muita facilidade quando a gente lança a mão disso aí. Agora, dentro de um jejum prolongado, se você vai fazer, o que é o mais importante? É você se conhecer. Respeite os limites, né? Cuidado, às vezes você está me vendo aí falando de 80 horas, 100 horas, eu vou fazer também. Primeiro entenda para que você quer colocar o jejum na sua vida. Eu tenho um benefício, eu tenho uma intenção de restauração metabólica, de melhora mitocondrial, de longevidade, mas talvez você não precise fazer um jejum de 100 horas para emagrecer. O jejum para emagrecer é um jejum curto, onde o mais importante é você comer bem nas janelas alimentares. Então, entenda que o jejum radical, dificilmente ele vai trazer um grande benefício para a sua vida, a não ser em relação à longevidade. Se você está pensando em emagrecimento, e benefícios aí de foco, tudo, às vezes o jejum curto já é mais do que o suficiente. E reconheça o seu corpo. Quando você faz jejum, você percebe os sinais, você percebe a cetose, a disposição, a energia, você também percebe o cansaço, tem hora que bate o cansaço. Então, respeite os limites do seu corpo, escute o seu corpo, conheça os sinais que o seu corpo dá. Porque toda vez que a gente fala em jejum, a gente está falando de saúde, a gente está falando de estar bem, viver mais, ser saudável e não de desconfortar de forma absurda, levar no limite, ter prejuízo, gerar compulsão. O jejum, se for dessa forma, ele não vai ser tão benéfico para você. Mas entendeu bastante isso aí, deu para entender aí sobre calorias, sobre jejum metabólico, sobre jejum calórico. Se você tiver qualquer dúvida, manda ali nos comentários. E se você pretende fazer um dia, um jejumzinho aí de 24, quiser colocar um caldo de ossos, um TCM, já ajuda bastante, né? Você já tem toda a estratégia, não esqueça do mais importante, água, 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 água. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha pra gente e se inscrever no canal, porque esse canal aqui a gente tenta transformar a sua vida em todos os aspectos, saúde, metabolismo, né? Paladar, controle mental, te levar a viver mais, aproveitar o melhor dessa vida. E o jejum, se você tiver uma base legal, ele vai trazer muito aprendizado para você, muito autoconhecimento e muito autocontrole. Eu sou fã do jejum, deu para ver, né? Mas eu espero que vocês possam colocar o jejum de uma forma bem tranquila, aí, bem amigável na vida de vocês.